Marido CEO defendeu sua esposa após gerente branco humilhar mulher negra com água. A cena era surreal. Dentro da imponente sala de reuniões da Tech Parker Soluções, um ar pesado pairava. Os olhares cravados em David da Silva, o CEO, contrastavam com a tensão pulsante entre os funcionários. Alia Washington da Silva, sua esposa, ocupava um espaço que antes parecia seguro. Agora se tornara um campo minado de preconceitos. A porta se abriu e Rebeca Costa, a gerente de recursos humanos, entrou com um sorriso que não escondia a arrogância que a acompanhava. O ambiente já estava preparado para o inesperado. David sentiu o coração acelerar, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Rebeca tomava a palavra, cheia de confiança. Entretanto, quando decidiu despejar um copo d'água sobre Alia, a sala explodiu em murmúrios. O líquido escorreu pela blusa dela. Misturando-se com a fumaça da indignação, o silêncio se seguiu como um grito ensurdecedor. Alia, uma mulher negra em um ambiente corporativo que já era hostil, sentiu o calor da humilhação em suas bochechas. David, incrédulo, paralisou, o coração como um punho apertando seu peito. A cena era digna de um filme dramático, mas não havia câmeras rodando. Era a vida real, crua. O nó na garganta de Alia era palpável e verdadeiramente angustiante. Em um instante, ela se transformou em um símbolo, não apenas de resistência, mas de uma luta coletiva. O clamor nas redes sociais se espalhou como um incêndio descontrolado, e as ações da Tech Parker despencaram vertiginosamente. David viu, horrorizado, como sua empresa, fruto de tanto esforço, seria afetada pela ambição descabida de alguém que deveria zelar pelo bem-estar de todos. Alia virou-se para ele, uma mistura de dor e determinação em seu olhar. A desgraça que a atingira a transformara. Ela não seria apenas a esposa do CEO agora. Ela era uma voz para ser ouvida. A luta contra a discriminação estava em suas veias, e David, atordoado pela humilhação sofrida por Alia, enfrentava seu próprio dilema: procurar vingança ou se concentrar em transformar a cultura tóxica da empresa. A pergunta o consumia. A pressão aumentava. Afinal, a justiça não dorme e os advogados estavam à espreita. A opinião pública, com os olhos fixos na Tech Parker, exigia ações significativas. David finalmente tomou uma decisão audaciosa. Um fundo de 10 milhões de reais para políticas de diversidade e inclusão. Seria um novo começo, mas ele interrogava a si mesmo se essa ação era genuína ou apenas uma resposta rápida à pressão externa. Mas Alia não se deixou abater. Levantou-se da humilhação e aceitou um cargo estratégico na empresa, desafiando as normas da antiga gestão. À medida que se preparava para uma conferência crucial, sua voz tornava-se uma poderosa ferramenta de mudança. No entanto, a dúvida pairava. Seria tudo isso algum tipo de jogo ou a transformação era? E como Rebeca lidaria com as consequências de sua insensatez? Com o mundo observando a Tech Parker, a história estava apenas começando. A ansiedade era palpável e as apostas altíssimas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A tensão na sala de reuniões pairava. Enquanto Alia se preparava para a conferência, David sentia seu coração acelerar. Mas antes que ele pudesse organizar os pensamentos, um som forte ecoou na sala. A porta se abriu abruptamente e, para a surpresa de todos, um grupo de repórteres entrou. Microfones em punho, eles se dirigiram ao casal, prontos para capturar a história que a Tech Parker não queria que fosse contada. O clima ficou ainda mais pesado. Um dos repórteres, com uma expressão séria, apontou para Alia. Alia Washington, o que você tem a dizer sobre o ataque à sua dignidade no ambiente de trabalho? O público quer saber. Perguntas rápidas começaram a surgir, cada uma mais impiedosa que a anterior. David sentiu o sangue subir à cabeça. Era um ataque direto, que expunha a vulnerabilidade de Alia ao público. Ela respirou fundo, tentando se manter tranquila. Mas antes que pudesse responder, uma voz familiar cortou a agitação. Era Rebecca, sorrindo com um brilho frio nos olhos. Deixe-me esclarecer algo. Eu não apenas derramei água sobre Alia. Fiz isso para mostrar onde ela realmente pertence. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Alia sentiu a raiva borbulhar dentro de si, mas precisava ser forte. Esta era sua chance de lutar. Você está aqui para promover sua visão ultrapassada de como as coisas devem ser? Alia disparou, sua voz firme. O clima estava prestes a explodir. Não era apenas um embate entre duas mulheres. Era um confronto que ecoava em todas as lutas por respeito e igualdade. David, em pé, observava a batalha com um nó na garganta. Ele sabia que o passado de Rebecca era repleto de segredos obscuros, algo que tinha sido sussurrado em cafés e corredores. Mas o que ele ouviu naquele momento deixou seu mundo de cabeça para baixo. Então, algo ainda mais chocante ocorreu. Um colaborador, que estava em pé ao fundo, decidiu intervir. Você sabia que Rebecca não é quem diz ser? A sala ficou em silêncio profundo. Ela não é apenas uma gerente de recursos humanos. Ela tem um passado ligado a grupos de discriminação. As palavras cortaram como uma faca. David sentiu seu peito apertar. A revelação era explosiva. Os murmúrios aumentaram. Alia olhou para Rebecca, que estava visivelmente pálida. O fôlego parecia faltar na sala, e todos os olhos estavam fixos na gerente. Isso é ridículo. Eu sou a profissional que vocês precisam. Ela tentava se defender, mas a confiança desaparecera. Um dos repórteres, percebendo a fraqueza de Rebecca, fez uma pergunta incisiva. É verdade? Você pertence a um grupo que promove a discriminação? O que mais você está escondendo? A pressão era intensa, e a evidência começava a brotar. A verdade estava se revelando como uma tempestade, e ninguém sabia como lidar com isso. Alia, sentindo a adrenalina pulsar, decidiu aproveitar o momento. Se pudermos ter essa conversa agora, podemos mostrar ao mundo que a mudança real começa aqui, em nossa casa. A sala explodiu em aplausos, mas o olhar de David estava fixo em Rebecca. Ele não conseguia acreditar no que ouvia, e a dúvida lhe corroía. Ela sempre fora alguém em quem confiava, mas será que ele realmente a conhecia? O tempo parecia parar, e a nova realidade começou a tomar forma. A atmosfera estava carregada de expectativa e incerteza. A verdade poderia ser uma arma, mas também poderia se voltar contra aqueles que não estavam prontos. O que aconteceria com Rebecca agora? E como Alia e David navegariam por essa nova e turbulenta situação? O futuro estava em jogo, e as apostas nunca foram tão altas. O tempo parecia parar, e a nova realidade começou a tomar forma. A atmosfera estava carregada de expectativa e incerteza. Alia estava disposta a usar a situação a seu favor, mas de repente a porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo. Todos se viraram, os rostos confusos. Era Gustavo, um dos fundadores da Tech Parker e melhor amigo de David. Ele entrou como um furacão,
a expressão de quem tinha um segredo devorador. David, precisamos conversar agora, gritou Gustavo, ignorando completamente a tensão que havia no ambiente. A sala estava em choque. O repórter que fazia a pergunta a Alia hesitou, a câmera ligeiramente desviada. Ninguém sabia se deveriam continuar a cobertura ou prestar atenção ao que estava acontecendo ali. Gustavo, não agora, respondeu David, mas a urgência nos olhos de seu amigo era inegável. É sério! Eles estão vindo! O murmúrio na sala cresceu como um trovão. Todos se perguntavam quem estava vindo. Gustavo se aproximou, respirando rápido. Rebecca, ela não é apenas uma gerente de RH. Ela está envolvida em algo muito maior, David. Esta situação vai estourar em suas cabeças. Não era apenas uma acusação. Era uma bomba jogada no meio da discussão já tumultuada. David sentiu o mundo desabar, e a ação das câmeras aumentava, capturando cada movimento nervoso de Alia e Rebecca. Enquanto isso, Alia aproveitou a pausa para se posicionar. Suas mãos tremiam, mas a adrenalina a impulsionou. Rebecca, você realmente acredita que pode continuar essa farsa? Ela perguntou, a voz pouco mais que um sussurro, mas a determinação em seus olhos fazia ecoar o que todos estavam pensando. O mundo está vendo você como realmente é. Rebecca, agora pálida, balançava a cabeça como se tentasse negar a realidade. Isso não faz sentido. Eu sou a gerente. Sou eu quem controla isso tudo. Sua voz tremeu, mas havia um frenesi na sua mente. David viu a exasperação crescer nela, e isso o preocupou. O que estava prestes a acontecer? E então, no meio da confusão, um grito. Cale-se! Uma mulher apareceu na porta, e todos se viraram para ela. Era Raquel, a assessora de comunicação da empresa. Com um olhar de várias batalhas vencidas, ela estava furiosa. Vocês não sabem o que estou fazendo. As palavras saíram como um tiro. Raquel se adiantou, e o que ela revelou fez o coração de todos parar. A verdade sobre Rebecca não é apenas isso. Ela tem um relacionamento familiar com o nosso maior concorrente. Tudo foi planejado para sabotar a Tech Parker. O barulho na sala se tornou um caos absoluto. Alia ficou boquiaberta. Davi olhou para Rebecca. Seu olhar agora uma mistura de incredulidade e traição. Você fez isso? Você destruiu a nossa empresa? A nossa família? Por um jogo de poder? Sua voz falhava. A dor era evidente. A sala estava em choque. A verdade era um grito ensurdecedor que ninguém sabia como processar. Quem você realmente é, Rebecca? Alia questionou, cada palavra pesada. Fale agora. O que mais você está escondendo? O clima mudara instantaneamente. Agora todos pediam explicações. Mas Rebecca apenas tremia, suas mentiras desmoronando como castelos de areia. O chão sob seus pés parecia ceder, e nesse momento explosivo, o telefone de David tocou com um som estridente. Ele atendeu sem pensar, e a voz do outro lado trouxe mais pânico. David, a imprensa recebeu informações sobre Rebecca e está a caminho. Eles têm detalhes que você não pode imaginar. O tempo parou. O caos estava prestes a se espalhar ainda mais, e a vida deles nunca mais seria a mesma. Os olhos de Alia se encheram de lágrimas, não apenas pela traição, mas pela realidade que se desdobrava diante dela. O futuro parecia antes promissor, mas agora estava afundando em um abismo de incerteza. O que mais viria à tona? O que aconteceria a todos eles quando a verdade finalmente fosse revelada? O calor da traição subia, e o jogo estava longe de acabar. O telefone de David tocou, cortando a tensão no ar. Ele atendeu sem hesitar, mas a voz do outro lado não era o que esperava. David, estamos recebendo informações sobre Rebecca e sobre você. O coração dele acelerou. O tom era sério, carregado de urgência. Precisamos nos encontrar. É uma questão de vida ou morte. Quem é você? David murmurou.
mas já sabia que não deveria ignorar aquela ligação. Ele trocou olhares com Alia, que estava paralisada de pé, claramente confusa. O calor do momento começou a se intensificar, como um fogo crepitante prestes a explodir. Houve um estalo e a porta se abriu ainda mais, desta vez com força, como se uma tempestade estivesse entrando. Era Gustavo, novamente, mas desta vez acompanhando uma mulher que David nunca tinha visto antes. Ela tinha uma expressão firme, carregando uma pasta grossa que parecia com um dossiê. David, agora é sério. O que temos com Rebecca é muito mais profundo do que você imagina. O clima na sala mudou. Alia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ela não queria ser apenas uma espectadora naquilo. Ela precisava agir. Quem é você? Ela perguntou, apontando para a mulher, sua voz tensa e decidida. Sou Sabrina, ela respondeu, e eu tenho informações que podem arruinar a vida de muitos aqui se publicadas. O murmúrio na sala cresceu, as cabeças se viraram, e o olhar de David se fixou na mulher. Do que você está falando? Rebecca tem um esquema com um concorrente, sim. Mas existe algo mais. Ela não age sozinha, David. Eu estava investigando as ações da Tech Parker, e o que descobri é que eles têm uma parceria que envolve você diretamente. As palavras cortaram como uma faca. Davi ficou em choque. O que você quer dizer? Eu nunca fui parte de nada que pudesse prejudicar a Tech Parker. Sabrina continuou, sua voz firme. Você recebeu dinheiro, subsídios por trás das cortinas, Davi. E pelo que eu testemunhei, isso não foi por acaso. E o mais alarmante, você foi manipulado. A sala estava em completo silêncio, a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. Os rostos de todos estavam parecidos com de quem viu um fantasma. Alia foi a primeira a reagir. Davi, o que ela quer dizer com isso? Antes que ele pudesse explicar, Rebecca se agarrava à mesa. Sua expressão virou de arrogância para desespero. Isso não faz sentido. Eu fiz tudo isso por você, David. Você precisa acreditar em mim. Ela implorou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de arrependimento, e sim de pura determinação. Você não pode me deixar assim. Você me usou, Rebecca. Você manipulou todos nós. David gritou, sentindo o peso das palavras enquanto se voltava para Sabrina. Como você sabe disso? Quem mais está envolvido? Sabrina puxou a pasta e começou a tirar papéis. Aqui estão as provas. Transações, e-mails, tudo. Isso é só o começo. Há muito mais acontecendo por trás das cortinas da Tech Parker. E se isso vazar, pode ser o fim de todos aqui. Alia se aproximou, olhando o que estava estampado nos papéis. Mas antes que pudessem analisar, a porta foi aberta mais uma vez. Um grupo de repórteres, ainda de olho na sala, entrou com câmeras ligadas. Um deles, com um microfone em punho, disparou. O que está acontecendo aqui? Há rumores de que um escândalo enorme está prestes a ser revelado. Você, David, está supostamente envolvido em transações suspeitas. O fluxo das perguntas rapidamente encheu o ar, e a sala pareceu eletrificada. Davi sentiu o mundo desabar sob seus pés. Ele sabia que precisava responder, mas as palavras se perderam em um turbilhão. A verdade começava a se revelar, mas o que mais estava escondido? O passado de desconfiança e os segredos agora estavam prestes a explodir em um escândalo, que poderia consumir não apenas suas carreiras, mas também seus relacionamentos. Davi, Alia chamou, enquanto a pressão aumentava. O que você vai fazer agora? A sala estava em um frenesi, mas ele se sentia preso, como se a vida estivesse lhe escapando. E no meio de toda a confusão, ele começou a entender que a luta contra a discriminação e a busca pela verdade eram apenas a ponta do iceberg. A verdadeira batalha estava apenas começando, e restos da confiança estavam prestes a serem obliterados. O que realmente significava tudo isso
para ele e Alia. O que aconteceria se a verdade fosse mais devastadora do que haviam imaginado? O telefone de David ainda vibrava em sua mão, o som cortante dilacerando a tensão na sala. Ele mal podia processar o que Sabrina havia revelado, mas as perguntas dos repórteres começaram a ecoar como um tambor, exigindo respostas. David, o que você vai fazer agora? Alia insistiu, seu olhar atravessando o pânico em seu rosto. O salão parecia um campo de batalha, cheio de incertezas e emoções à flor da pele. Ele hesitou, o calor subindo à sua cabeça. Eu preciso entender o que está acontecendo, gritou, agora olhando para Sabrina, que segurava a pasta como uma bomba prestes a explodir. O que mais você sabe? O que eles estão planejando? Sabrina respirou fundo. Mas antes que pudesse responder, alguém gritou da entrada da sala. Alguém precisa do seu chefe. Era um segurança. As feições tensas, como se uma sonda estivesse prestes a se romper. É urgente. O homem parecia pálido. Sua presença um lembrete do quão séria era a situação. Não! O que mais você sabe? David exigiu. Mas o segurança já havia se aproximado, puxando-o para fora do tumulto. A sala estava fervilhando. Os repórteres registrando cada segundo, como se fosse incrivelmente valioso. O tom agudo da pressão era quase insuportável. Alia enfrentou Rebecca, seus olhos fixos como lâminas. Você me enganou. Para quem você estava trabalhando realmente? A confiança de Rebecca desmoronava. Eu fiz tudo isso por você, David, não pelo concorrente. Sua voz se distorcia num grito de desespero que ecoava na sala. Eu sempre estive do seu lado. Calor na sala parecia eletrificar o ar. David queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. Ele sentia o peso das mentiras se acumulando sobre si, e enquanto a tensão apertava seu peito, tudo pôs em dúvida. O que era real? Ele confiou em Rebecca, e agora tudo começava a parecer um grande teatro de ilusões. Então, um chamado alto e estrondoso da porta. David, Alia! Era Gustavo, olhos arregalados e algo muito sério no rosto. Ele atravessou a sala como um homem em chamas. Você não vai acreditar no que eu descobri. Ele parecia estar prestes a explodir. Do que você está falando? David respondeu, já exausto de tanta intensidade. Sobre Rebecca e sobre você, Davi. As palavras saíam como um tiro. Não é só um golpe de poder. É muito, muito pior. A sala inteira virou-se para ele, o silêncio crescente apenas intensificando a expectativa. Eu soube que sua família há um histórico. O chão sob os pés de Davi parecia desmoronar. Seus lábios se moveram em confusão. Meu quê? O que isso tem a ver com tudo isso? Rebecca e vocês têm uma conexão que você não sabe. O murmúrio e o choque se espalharam pela sala. Ela é filha de um investidor da empresa que você despreza. Se não tomarem cuidado, os desastres que ela provocou vão arrastar você junto. As reações se acentuaram. Alia ficou pasmada, seu olhar se deslocando entre David e Rebecca. É verdade? Perguntou, quase sussurrando. O pânico se apoderou dela. Como você não sabia disso? Oh, não. David balançou a cabeça, completamente desnorteado. Rebecca, agora pálida como um fantasma, olhou para todos, o desespero se misturando à frustração. Isso não é justo. Tudo o que eu fiz foi por você. Vocês não entendem. A tensão na sala se tornou insuportável e todos estavam com os olhos voltados para David. Ele se sentia preso entre um passado desconhecido e um presente explosivo. A primeira dúvida fez seu coração disparar. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? O que mais poderia estar escondido? No meio do caos, um estrondo ressoou. A porta principal da sala voou para o lado. Desculpem interromper, disse uma figura alta, um homem desconhecido com um olhar intenso.
Mas é hora de revelar a verdade sobre Rebecca, e essa sala precisa saber quem realmente está coordenando esse jogo. E com isso, o fogo se acendeu novamente, ameaçando consumir aqueles que se atreveram a atravessar a linha. O homem desconhecido estava no centro da cena, e o silêncio na sala era opressor. Todos os olhos estavam colados nele, esperando uma revelação que poderia mudar tudo. Alia, David e Rebecca estavam em um triângulo de emoções contraditórias. Enquanto o intruso tomava fôlego, a tensão crescia. "Quem é você?" David exigiu, suas palavras pesadas como chumbo. "Meu nome é Victor", ele respondeu, olhando direto para David. "E o que eu tenho para dizer vai mudar tudo o que você pensa que sabe." O murmúrio na sala cresceu. O tom dele era firme, mas havia um misto de pena e desafio em seus olhos. "Rebecca não está sozinha nisso. Por trás dela, tem um plano obscuro que envolve você." As palavras cortaram como uma adaga. O coração de David acelerou. "Como você sabe isso?" A urgência em sua voz era inconfundível. Ele estava subitamente ciente de que havia mais em jogo do que apenas rivalidades pessoais. "Eu fiz parte do planejamento. O que você pensava ser o seu sucesso foi uma armadilha." Victor lançou um olhar rápido para Rebecca. "E você, minha cara, está em um jogo que não consegue controlar." "Isso não faz sentido", Rebecca gritou, sua máscara de confiança desmoronando velozmente. "Eu fiz isso por você, David. Sempre estive ao seu lado." Mas suas palavras estavam se perdendo na confusão. Respirou fundo. "Você não consegue ver? E se eu disser que você está prestes a ser acusado de fraude corporativa por causa dos negócios que você nem mesmo compreende? O que dirão quando a verdade vier à tona?" A sala ficou em silêncio. O peso das suas palavras começava a afundar em todos. David sentiu a pressão nos ombros aumentar. "Que verdade? O que você está sugerindo?" O desespero doloroso se misturava à incredulidade. "Os e-mails, as transações. Você pode achar que estão te protegendo, mas na verdade, você é apenas um peão em um jogo maior", disse Victor, enquanto abria a pasta e mostrava papéis. "E essas não são apenas cartas qualquer. Estive investigando e descobri ligações diretas a organizações que desejam ver a Tech Parker em ruínas." "Vá direto ao ponto", Alia exigiu, seu rosto agora decidido, mas seu coração disparado. "O que você realmente sabe?" Então, antes de Victor responder, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu, batendo com força, e um grupo de homens de terno entrou, com expressão séria. Eles não pareciam da empresa. "Estamos aqui por ordem da justiça. Davi da Silva, você está sendo chamado para responder a uma série de acusações." Um grito ecoou pelo espaço quando David olhou para Alia, seu rosto pálido. A realidade estava se desmoronando ao seu redor, e ele não sabia como se defender. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" Ele estava em choque, sentindo o chão se abrir sob ele. "É real. É verdade. A sua liberdade está em jogo", um dos homens continuou, sua voz tranquila, mas firme. "Rebecca, você é uma testemunha vital neste caso." O olhar de Rebecca se apagou e ela quase se despedaçou. Enquanto todos começaram a murmurar, as palavras se transformando em caos. "Eu não tenho nada a ver com isso", ela gritou, mas agora estava cercada. O pânico em sua voz contrastava com a declaração anterior. Vitória, a recém-chegada, finalmente parecia perceber que sua posição estava em jogo agora. David sentiu uma onda de raiva e traição, mas ao mesmo tempo o medo começava a tomá-lo. Ele não reconhecia mais a mulher que até aquele momento havia defendido. E o que ele não sabia, e que Victor sussurrou, era o que poderia mudar tudo. Só você sabe o que Rebecca está escondendo, e isso pode acabar com a Tech Parker e com você. E agora,
Enquanto os homens se aproximavam dele com a intimação, a verdade estava prestes a explodir em suas vidas. A gritaria e o tumulto na sala eram só ecos distantes, porque havia algo muito maior à espreita. O que mais estaria escondido nas sombras da Tech Parker? O que David realmente não estava vendo? A tensão aumentava, e tudo girava em um ciclo aterrorizante que poderia destruir não só sua carreira, mas tudo o que ele havia construído. O futuro deles era um abismo à frente, e a única certeza era que nada seria como antes. O telefone de David ainda vibrava em sua mão, mas a urgência na sala agora era palpável. O olhar dos homens da segurança se alternava entre ele e Rebecca, como se esperassem alguma reação. O clima estava carregado e a tensão era quase insuportável. "O que você vai fazer agora?" Alia insistiu, sem desviar os olhos dele. As palavras de Victor reverberavam em sua mente como um eco incessante. A sala era um campo de batalha, e a vida de todos eles estava prestes a mudar. Então, repentinamente, a porta se abriu de novo. Era Sabrina, mas não estava sozinha. Ela empurrava uma mulher mais velha, com olhos intensos e uma expressão de determinação. "Precisamos falar, David. É agora ou nunca." A presença daquela mulher mudou a dinâmica instantaneamente. "Quem é ela?" David pediu, confuso, sentindo o peso da situação apenas aumentar. "Eu sou Beatriz, e tudo o que você ouviu até agora é apenas a ponta do iceberg," ela disse, seu olhar focado em Rebecca, que estava paralisada, engolindo em seco. "É hora de revelações." Beatriz avançou, erguendo uma pasta similar à de Victor. "Rebecca, você não sabia, mas seus segredos não estão seguros. E o que você está prestes a ouvir vai chocar a todos." Os murmúrios na sala cresceram em intensidade. Era como se o ar tivesse se tornado espesso, e a expectativa se tornasse palpável. "Chega de brincadeira," Alia falou, sua voz firme. "Nós precisamos de respostas. O que você está fazendo aqui?" Beatriz ignorou a pergunta e virou-se para David. "Você precisa saber que o jogo que Rebecca está jogando não é só sobre você ou a Tech Parker. É uma questão de família. Você está no meio de uma batalha de legado." As palavras caíram como uma bomba, e David ficou sem palavras. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz tremendo ao tentar manter a calma. "Seu pai, ele fez um acordo que você desconhecia. E Rebecca, bem, ela é parte disso. O seu futuro na empresa foi planejado por gente que você nunca esperou." A sala ficou em choque. O olhar de Rebecca passou da arrogância para o pavor. "Você não é só um peão nesse jogo. Você faz parte de um plano que foi traçado muito antes de você sequer entrar na jogada." "Isso não faz sentido. Meu pai? E o que isso tem a ver com Rebecca?" David estava confuso, sentindo seu mundo desmoronar. A sala inteira parecia tensa e em estado de choque. Os repórteres estavam em silêncio, capturando cada momento. "Rebecca e você são mais próximos do que imagina," Beatriz disse, apontando para a gerente. "Ela é uma parente distante sua, e vocês foram unidos por essa trama complexa que seu pai criou para proteger a Tech Parker." Porém, tudo saiu dos trilhos. As palavras dela eram venenosas, penetrando em David, e ele começou a perceber a intensidade das ligações envolvendo sua família. "Não, isso não pode ser verdade," Rebecca gritou pálida. "David, você sabe que isso é loucura," Alia observou, horrorizada. Cada vez mais, a situação escapava do controle, e David estava no centro disso tudo, cercado por traições e segredos. O olhar dele se fixou em Rebecca, um misto de raiva e confusão queimando dentro dele. E enquanto a pressão aumentava, algo se rompeu. Um dos repórteres que estava em silêncio se aproximou. "O público precisa saber disso," ele gritou, enquanto seus colegas começavam a gravar freneticamente. O flash das câmeras começando a disparar. "Tudo isso vai para a imprensa.
A voz dele cortou o ar, como um aviso. O mundo de David estava prestes a ser exposto, e ele estava cercado por pessoas que até então acreditava serem da sua confiança. A adrenalina corria e a única certeza que tinha era que nada voltaria a ser como antes. O telefone de David vibrou novamente, e dessa vez era uma mensagem. A verdade pode ser mais devastadora do que você imaginava. Prepare-se para o inesperado. Ele olhou para Alia, que estava pálida, e então para Rebeca, que estava prestes a eclodir em lágrimas. O que mais estava prestes a se revelar naquela sala? O futuro deles era um mar de incertezas, e ele mal podia imaginar a profundidade do abismo que se abria à sua frente. O telefone de Davi ainda vibrava em sua mão, mas a urgência na sala agora era palpável. O olhar dos homens de segurança se alternava entre ele e Rebeca, como se esperassem alguma reação. O clima estava carregado e a tensão era quase insuportável. O que você vai fazer agora? Alia insistiu, sem desviar os olhos dele. As palavras de Victor reverberavam em sua mente como um eco incessante. A sala era um campo de batalha, e a vida de todos eles estava prestes a mudar. Victor deu um passo à frente. A pasta em suas mãos agora parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Davi, se você não agir agora, sua carreira pode acabar em um instante. A verdade sobre Rebeca e esse esquema não vai demorar para vir à tona. Você precisa se proteger. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. David olhou para Alia, que estava tensa, seu rosto pálido. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e frustração. Rebeca estava quase em lágrimas, mas agora a vulnerabilidade dela era apenas mais uma engrenagem na roda do caos. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Então, Beatriz interrompeu. Chega disso. A verdade precisa vir à luz antes que você seja o próximo a ser acusado. David, você ainda não entendeu o que realmente está em jogo aqui. O tom dela era cortante. Tudo isso é sobre muito mais do que você imagina. E foi então, no momento que parecia congelar o tempo, que a porta da sala se abriu com um estrondo. Todos se voltaram para ver quem era. Era um homem alto, com um olhar intenso e um ar enigmático. Ele vestia um terno escuro, mas o que mais chamava a atenção era a confiança que emanava dele. David da Silva? Ele perguntou, sua voz profunda reverberando na sala. Sim, sou eu. David respondeu hesitante, ainda sob a pressão do que estava acontecendo. Quem é você? Meu nome é Rafael, e vim trazer uma revelação chocante que pode mudar tudo o que você pensou que sabia sobre a Tech Parker, Rebeca e seu pai. Seus olhos azuis eram penetrantes, e David sentiu um frio na barriga. Aquela presença fazia parecer que algo estava muito errado. O quê? A sobrancelha de Alia se ergueu ao ouvir aquilo, o coração dela batendo forte. O que você sabe que nós não sabemos? Rafael olhou para Rebeca e então para David. Ele respirou fundo. Tanto seu pai quanto Rebeca têm um segredo que, se revelado, não apenas arruinaria a Tech Parker, mas também devastaria suas vidas pessoais. Na verdade, eles estão conectados por algo bem maior do que qualquer um imagina. O ar ficou pesado. Todos na sala pareciam perdidos. Alguém exclamou, do que você está falando? Rebeca não é apenas uma gerente. Ela é filha do homem que está por trás de uma conspiração que envolve a falência da Tech Parker. E sabe quem mais está nesse esquema? Rafael fez uma pausa dramática. O próprio David. As palavras cortaram como um golpe. O silêncio era ensurdecedor. David sentiu as pernas fraquejarem. Do que você está falando? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava em choque, sem conseguir compreender. Rafael continuou. Você foi criado para seguir esse caminho. Uma peça cuidadosamente colocada no tabuleiro.
O plano não era só para derrubar a Tech Parker, mas para reconstruir uma versão dela sob novo controle. E adivinha quem seriam os controladores? Rebecca e seu pai. A sala estava em total estado de confusão. Rebecca estava paralisada, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça, como se quisesse afastar a revelação que estava despencando sobre ela. David sentiu um frio correr pela espinha. Lembranças surgiram em sua mente, momentos de confiança que agora pareciam farsas. Então você está dizendo que eu fui manipulado? Que todo o sucesso que tive foi planejado? Ele aguardou pela resposta, mas a expressão de Rafael só mostrava certeza. Sim, e você está no centro disso tudo. Mas pior do que isso, se você não tomar uma atitude agora, vai perder tudo o que construiu. A verdade vai sair, e com ela as consequências. O impacto da revelação se espalhou pela sala como uma onda, afetando a todos. O clima estava prestes a desabar, e o telefone de David vibrou novamente. Mas agora ele não se atrevia a olhar. O que vai acontecer agora? O que eu faço? Alia sussurrou, a angústia se refletindo em seu rosto. E naquele exato momento, o barulho de sirenes ecoou de fora da sala, aumentando a claustrofobia do ambiente. O que estava prestes a acontecer? O prazo se fechava, e as verdades começaram a se entrelaçar. A batalha só estava começando, e a sala estava prestes a explodir em uma tempestade de revelações. A sirene lá fora ecoava como um pesadelo. O ar estava pesado, quase insuportável, e todos os olhares se viraram para Rafael, que parecia o portador de uma tempestade prestes a desabar. David sentia um nó na garganta, angustiado com a revelação e pela sensação de estar cercado de traidores. Mas mal sabia ele que tudo estava prestes a ficar ainda mais assustador. Rafael abriu a pasta com um movimento decidido, revelando documentos, e a tensão na sala aumentou. Essas transações mostram o quanto os interesses que se entrelaçam estão próximos. David, ele apontou para um desses papéis. Você pensou que era controle, mas na verdade, você está envolvido em um jogo de xadrez gigantesco. E todos são peças, menos você. Você só é o rei, e o rei nunca tem liberdade. O murmúrio se espalhou pela sala, mas ninguém sabia o que esperar. Do nada, o ambiente foi cortado por um barulho ensurdecedor. As luzes piscaram, e em um momento de caos, uma explosão estrondosa ecoou, fazendo com que todos saltassem. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços, e um grito coletivo de pânico se espalhou. David sentiu a adrenalina disparar, e o lugar tornava-se uma armadilha. Todo mundo se abaixe, ele gritou, puxando Alia para perto de si. O escritório virou um cenário de desespero. Quando a poeira começou a assentar, David olhou em volta e viu Rebecca na parede, paralisada, enquanto Rafael se arrastava para longe, confuso. Mas as coisas estavam longe de acabar. Do lado de fora, através dos escombros, uma figura familiar apareceu, revestida em fumaça. Era Gustavo, carregando algo em suas mãos. David, ele gritou, a voz carregada de urgência. Você precisa saber a verdade. Os olhos de todos estavam fixos nele, mas as palavras que saíram da boca de Gustavo deixaram todos em estado de choque. A explosão foi uma tentativa de eliminar Rebecca. Aconteceu rapidamente. Eu soube e tentei avisar antes, mas elas não ouviram. A revelação cortou o ar fresco do escritório, e a equipe ficou em um estado de incredulidade. David, aturdido, olhou para Rebecca. O que você está escondendo? Como você se envolve nisso tudo? A desconfiança usava um manto pesado sobre além das feridas físicas. Alia se virou para Rebecca,
e suas mãos tremiam. Isso é um jogo de vida ou morte e você está no meio dele. O que mais você não nos contou? Rebeca, agora à beira do desespero, começou a chorar. Eu não sou quem você pensam que sou. Sou filha ilegítima de uma linha de poder, um rascunho de um plano que nunca deveria envolver você. As palavras dela despencaram como uma pedra, e David quase não conseguia respirar. Os repórteres fora da sala estavam capturando cada momento, seus olhos brilhando de adrenalina e expectativa. O que eles presenciavam era um escândalo se desenrolando em tempo real. Mas por dentro, David lutava com seus próprios sentimentos de traição e confusão. Então, tudo isso era uma farsa desde o início? Ele perguntou, sem conseguir esconder o descontentamento. Não, eu não tinha ideia que tudo seria assim. Fui manipulada, David. Rebeca começou, mas Gustavo a interrompeu. Você era um peão no jogo de seu pai, e ele está em jogo de quem derruba a Tech Parker. Temos que sair daqui, senão alguém pode tentar calar você, calar todos nós. A visão da sala em ruínas e a pressão nas conversas intensificavam a tensão. David notou Alia olhando fixamente para os dois. Então o que vai acontecer agora? Estamos todos em perigo? A pergunta perfurou o ar tenso e um silêncio sepulcral se instalou. Lá fora, o eco de sirenes se tornava mais intenso a cada segundo. O futuro estava em jogo, e tudo que David se apoiava agora pareciam ruínas. O que mais estava prestes a ser revelado? Qual era a extensão do plano que se desenrolava diante deles? E no meio do caos, seu coração batia com uma única certeza. A luta estava longe de acabar, e a verdadeira batalha pela verdade estava prestes a começar. O barulho das sirenes se intensificou e a tensão na sala era como um fio prestes a estourar. David sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo em suas veias. Ele olhou para Alia, que estava ao seu lado, com um olhar que misturava medo e determinação. As palavras de Rafael ainda ressoavam em sua mente. A verdade estava prestes a explodir. Gustavo, que tinha acabado de entrar, penetrou o caos. Precisamos sair, agora! Ele puxou David pelo braço, mas antes que conseguissem fazer qualquer movimento, Rebeca gritou. Espere, eu sei como parar isso. O olhar de todos se voltou para ela, incrédulos. O que você quer dizer? David perguntou, sem acreditar que a mulher que quase destruiu suas vidas tinha uma solução. Se eu contar tudo, eles podem me poupar. Estou pronta para me entregar e revelar tudo o que eu sei sobre o esquema. Rebeca falou, sua voz tremendo. Inclusive sobre seu pai, David. O silêncio que se seguiu era penetrante. A sala estava paralisada. Alia respirou fundo, seus olhos largados em Rebeca. Você realmente está disposta a fazer isso? Sim, Rebeca respondeu. Se for para salvar a Tech Parker e a vida de vocês, vale a pena. A sinceridade na voz dela parecia rasgar o filme de mentiras que havia construído ao redor de si. David estava em conflito. Ele podia sentir o peso da decisão. Você pode nos ajudar, mas será que podemos confiar em você? A questão pairava no ar, e o tempo parecia congelar. Nossa única chance é unir forças. Gustavo interveio, olhando para todos. Se Rebeca está disposta a colaborar, podemos fazer algo. Mas precisamos agir rápido. A investigação já começou. Com um aceno de cabeça, David se virou para Rebeca. Se você realmente está falando a verdade, eu espero que isso não seja mais uma manipulação. A última chance de confiar em você. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Acredito mesmo que a mudança começa agora e que podemos fazer isso juntos. A determinação nos olhos dela era inegável. Os homens da segurança, percebendo a intensidade do momento, acompanharam a cena, prontos para agir. David olhou nos olhos de Alia e sorriu com um tremor de esperança. A verdade poderia ser libertadora, ou talvez um novo ciclo de dor, mas era melhor do que viver com mentiras. Enquanto o grupo se deslocava em direção à saída,
David respirava profundamente, sentindo a ansiedade se dissipar. Eles estavam prestes a dar um passo crucial. No corredor, o som acelerado das sirenes ainda ecoava, mas havia uma determinação no ar. Ao chegarem aos escritórios da empresa, o clima era pesado. Um especialista da justiça estava à sua espera. David se virou para Rebecca, intuito claro em sua voz. Estamos prontos para a verdade. Esta é a oportunidade de corrigir os erros. Rebecca assentiu, respirando fundo. Isso vai mudar tudo. É assim começou uma nova era, onde eles poderiam transformar a Tech Parker em um modelo de integridade e não um ícone de corrupção. O futuro ainda estendia seu véu de incerteza, mas havia uma centelha de esperança. David e Alia cruzaram olhares, sabendo que enfrentariam juntos o que estava por vir. O caminho seria longo, mas a luta por um mundo melhor começava ali. E assim, ao olharmos para as portas abertas diante de nós, surge a urgência de compartilhar esta jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais pessoas para essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa comunidade incrível.